R. Ok, prontinho. Está gravando? Está gravando. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Aí, aí. Então, pessoal, ontem até eu estava conversando com a Juliana, que iniciou aí na equipe A, no dia de ontem, inclusive, né? E ela estava comentando: Fabrício, mudou o operacional, eu fiquei um pouco perdida. Não, não mudou. Duas coisas importantes aqui a gente tem que ressaltar. Primeiro que não mudou o operacional, tá? A gente fez uma alteração aqui na forma como a gente verifica a volatilidade média do ativo. Segundo, você vai perceber, Juliana, que a coisa menos importante para nós aqui chama-se operacional, tá? A gente não está nem aí com o operacional, ok? Nós não damos a mínima para o operacional aqui. Por quê? Porque o operacional não faz nada no resultado da gente. Pelo simples fato de que não existe nenhum operacional que funcione, tá? Eu tive fazendo prova aí agora recentemente, pessoal, e eu passei meses estudando um livro de um cara chamado de Flávio Lemos, tá? Pesquisem o livro desse cara e comprem o livro desse cara, tá? Para vocês estudarem. Chama-se Flávio Lemos. O livro dele é um dos livros que faz parte da bibliografia lá da PMEC, que a gente tem que estudar para tirar o certificado lá do CNPI, tá? Lá no livro do Flávio Lemos, pessoal, que é um cara que passou a vida estudando o mercado, ele apresenta diversos operacionais, todos baseados em análise técnica. E um detalhe: todos os operacionais que ele apresenta são para o gráfico diário, tá? Quem aí já viu a gente operando triângulo? Vocês já viram? A gente operando triângulo, tá? Então, segundo Flávio Lemos, vocês sabem quanto tempo demora aqui, ó, tempo demora a formação de um triângulo? Hã? Quanto tempo? De 3 semanas a 3 meses. Isso é operar um triângulo, pessoal. Um triângulo, ele leva de 3 semanas a 3 meses para se formar, num gráfico diário. E a gente quer operar um triângulo que se formou em 18 minutos. Então, o que é que os, entre aspas, especialistas em análise técnica fizeram? Eles foram buscar esses operacionais, esses setups, esses padrões que foram desenvolvidos com o passar do tempo por diversos autores e trouxeram isso para o intraday. Só que não funciona, gente. Porque o gráfico do intraday, pessoal, ele é extremamente errático. Um padrão que se forma nesses gráficos intraday, você não pode querer operar padrões, querer operar técnicas, não funciona, gente. E eu falo isso para vocês com conhecimento de causa, porque eu estou aqui há 9 anos tentando encontrar padrões operacionais, algo que funcione, e eu não encontrei até hoje. Então eu falo e bato de frente com qualquer pessoa que queira discutir comigo sobre isso. Vamos discutir. Não funciona nenhum operacional nesse negócio aqui. Então, Juliana, a gente não tá nem aí com o operacional. E se você for perceber, do pessoal aqui da nossa equipe, que você vai conhecer eles agora, você vai ver que todo mundo tem o seu próprio operacional. Então vocês veem lá o Marcelo dá aula aqui de vez em quando, o Johnny dá aula de vez em quando, o Vinícius dava as aulas dele aqui, o Pazini dá as aulas dele. Vocês vão ver que todos esses caras, eles operam diferente de mim. Eles não operam igual o Fabrício. Por quê? Porque o setup, o operacional, é indiferente. Você pode usar qualquer coisa. O importante é que você entenda, quando vocês estão olhando para o gráfico, pessoal, vocês precisam entender o seguinte: eu estou vendo uma movimentação para cima, tá? Que é o que a gente chama de situação 1. Eu estou vendo uma movimentação para baixo, que é o que a gente chama de situação 2.
ou eu estou vendo um mercado lateral, que é o que a gente chama de situação 3. Então, vocês precisam responder essa pergunta aqui, ó. A primeira coisa que vocês precisam fazer é responder essa pergunta. Quando vocês olham para o movimento que está acontecendo nesse instante, vocês têm que ter a capacidade de interpretar aquele movimento e entender se aquele movimento tem uma boa probabilidade de ter uma continuidade para cima ou para baixo, tanto faz, ou se aquele movimento ele é um movimento que não tem boa probabilidade para ter continuidade para cima ou para baixo. É isso que vocês precisam entender, pessoal. A partir do momento que vocês conseguem adquirir essa capacidade de olhar os movimentos e entender se esse movimento tem uma boa probabilidade de ter continuidade ou não, você vai lançar a mão dos teus operacionais, dos teus setups. E quais setups serão esses? Existem os setups, os operacionais que você vai operar a favor desse movimento. Ou seja, o mercado está subindo e você vai comprar, o mercado está caindo e você vai vender. Mas aí qual operacional que você vai usar? Qualquer um, tanto faz. Você pode usar qualquer um desses que você encontra aí na internet. Da mesma forma, quando você olha para o movimento e fala, esse movimento não tem boa probabilidade de ter continuidade, esse troço vai enroscar, isso aí não vai longe. Você olha e já torce o nariz para aquele movimento. Você sabe que aquele movimento não tem uma boa expectativa de ter continuidade. Aí é hora de você lançar a mão do quê? Dos setups ou dos operacionais que a gente chama de setups de reversão, ou de correção, ou de retorno, que são aqueles que você vai operar contra o movimento. Então você vai usar lá suportes e resistências, você vai usar indicadores para mostrar movimentos de exaustão, você vai usar osciladores, não sei o que você vai usar, não sei qual é o setup que você vai lançar a mão, mas nesse momento, se você usar esse tipo de setup, você vai ter uma maior probabilidade de se dar bem. O que as pessoas fazem quando elas resolvem aprender mercado financeiro fazendo day trade aqui, principalmente na Bolsa Brasileira? Ela sai atrás de setups, ela sai atrás de operacionais. E dela aprende lá um setup, seja ele qual for. Vamos dar um exemplo aqui? Ela aprende lá com o Palex, lá usar o 9.2, o 9.3, o 9.4. Aqueles operacionais lá do Larry Williams, que o Palex ensina muito bem. O cara vai lá, faz o curso do Palex, compra o livro, aprende a usar aqueles operacionais, ele resolve lançar mão daquilo aqui, operando o índice e operando o dólar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um operacional que foi desenvolvido para o gráfico diário, um time frame grande, para operar ações lá nos Estados Unidos, e ele traz aquilo para os 5 minutos, para um gráfico intraday, para operar num mercado extremamente errático, como é o nosso mercado aqui do índice do dólar no intraday. O que vai acontecer? Ele vai estar diante de um mercado muito difícil para ele aplicar aquele setup, aquele operacional nos momentos certos. E aí o cara não sabe ler o mercado. Ele não sabe entender, ele não consegue interpretar o mercado. Se o mercado está em situação 1, 2 ou 3, ele começa a aplicar aquilo sempre que aparece aquele sinal. Independente do que esteja acontecendo. Qual é a chance que ele tem de se dar bem? Zero. Zero. E é por isso que as pessoas não conseguem ganhar dinheiro no day trade. Porque elas querem aprender setups. Elas buscam operacionais. Sendo que o operacional é o menos importante para a gente aqui. O mais importante é a gente aprender a interpretar o que o mercado está fazendo. Depois do diagnóstico na mão, como eu gosto de falar, lembram? Eu lembro sempre do meu grande amigo professor Carlos Roberto Becker. Está aqui o livro, ó. Está aqui o livro. O que o professor Carlos Roberto Becker fala nesse livro o tempo todo? Piazada, primeiro, diagnóstico na mão. Primeira coisa que o dentista tem que fazer, diagnóstico na mão. Enquanto não tiver o diagnóstico na mão, você não faz nada no paciente. Primeiro, diagnóstico na mão. Aqui no mercado é a mesma coisa, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa fazer, diagnóstico na mão. E qual é o diagnóstico que nós temos que fazer? Lá na odontologia é mais complicado. Você tem milhares de diagnósticos possíveis. Aqui não, você tem 3. Situação 1, 2 ou 3. Só. Mais nada. E mesmo assim, a maior parte dos traders não é capaz de fazer esse diagnóstico. Conseguiram entender, pessoal, a toada que a gente tem que ter no day trade, a pegada que a gente tem que ter no mercado? A partir do momento que a gente passa a ter esse pensamento, a gente começa a buscar ferramentas ou artifícios para a gente ter esse entendimento de uma forma mais clara a respeito
de como o mercado está se comportando. Eu, há muito tempo atrás, aprendi com um cara chamado Evandro Soares, que faz parte lá do grupo 2MV, um dos maiores professores de mercado de day trade que a gente tem aqui no Brasil. Há muitos anos atrás, eu aprendi com o Evandro Soares a ficar de olho numa coisa chamada de volatilidade. Ah, o que é isso, Fabrício? Qual é o conceito de volatilidade, pessoal? Volatilidade é quanto um ativo se movimenta para cima ou para baixo em um determinado período de tempo. Esse é o conceito de volatilidade, tá? Então, você vai medir quanto esse ativo se deslocou para cima e para baixo em um determinado período de tempo que você vai estipular, e isso é volatilidade. Se você pegar vários períodos de tempo iguais para trás e somar todas as volatilidades, você vai ter o quê? Você vai ter uma volatilidade média. Correto? Eu aprendi lá com o Evandro Soares, lá em 2018, 2019, a ficar de olho nisso aqui, ó. Prestar atenção na volatilidade dos ativos que eu opero. E passar a comparar os movimentos que a gente está vendo neste momento com a volatilidade média. Estão pegando a sacada? Por que, Fabrício, observar o movimento que está acontecendo nesse momento? Ora, bolas, porque é esse que a gente opera. Quando a gente está fazendo day trade, operando gráfico intraday, a gente opera este movimento aqui, ó. O que está acontecendo agora. Eu quero comprar e quero que agora o mercado vá para cima para eu conseguir ter o meu ganho. Da mesma forma, quando eu vendo, eu quero que o mercado vá para baixo para que eu tenha o meu ganho. Então, eu preciso olhar este movimento que ele está fazendo agora e comparar esse movimento com a média de movimentos que o mercado faz. Pessoal, isso aqui vale para tudo. Vale para índice, vale para dólar, vale para ações, vale para forex, vale para o que vocês quiserem. Vale até para as criptomoedas e para o Bitcoin. Você comparar o movimento que você está vendo com a sua volatilidade média. Eu percebi, turma, assim que eu comecei a prestar atenção nisso, o seguinte, que os movimentos de força, que são aqueles movimentos de tendência. Tendência tem definição, tem direção e tem força. Eu não esqueci, Alexa, por incrível que pareça. Então, os movimentos de força, vamos repetir, movimento de força, ele tem definição, ele está definido, ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Ele tem definição, ele tem direção, ele se desloca ou para cima ou para baixo. E ele tem força. Ele tem deslocamento, ele tem volume. Os movimentos de força, pessoal, os movimentos de tendência, de verdade, o movimento que você está enxergando, que é esse movimento de força, ele excede a volatilidade média do ativo. Ele é um movimento que ele tem uma amplitude maior. Conseguiram entender? Quem é que faz os movimentos de tendência acontecerem? Somos nós, os CPFs? Não. São os robôs, os HFTs, que ficam fechando spread do contrato cheio pro mini, ficam fazendo arbitragem? Não. São os robozinhos caça-stop que ficam invertendo o mercado o tempo todo para pegar os stop de acúmulo de CPF? Não. Quem é que faz os movimentos de tendência? São os grandes institucionais quando eles definem que o mercado não está no seu preço justo. E quando esses caras chegam nessa conclusão, eles olham para o dólar e falam: o quê? Dólar 5,17? Errado! O preço justo do dólar futuro hoje é 5,34. Não me interessa entender por qual razão eles chegaram nesse consenso. Mas, em alguns momentos, eles chegam. Qual é a atitude que eles têm quando eles têm essa definição? Que o dólar está muito barato. A atitude deles é comprar. E comprar a maior quantidade possível, o mais rápido possível.
Porque eles querem aproveitar que está barato, que está fora do preço. E eles sabem que a hora que eles começarem a comprar, eles vão jogar o preço lá para cima. Porque eles vão comprar de caminhão isso aqui. Então, o que acontece? Quando eles entram no mercado, acontece a entrada da tempestade. O mercado faz assim, ó, pum, para cima. Não interessa se está longe da VWAP, se tem uma média de 200 no caminho, se tem uma resistência. Dane-se! Essa turma não olha nada disso. Eles olham só preço. Tá barato? Compra. Quanto? Tudo que tiver para comprar. E o mais rápido possível. Isso é um movimento de força. Isso é o que coloca o mercado em tendência. E a única forma que eu encontrei de conseguir interpretar isso de uma maneira correta é comparar os movimentos que nós estamos vendo com a média de movimentos que o ativo vem fazendo nos últimos dias. Conseguiram compreender? Nós passamos anos fazendo o seguinte, pegando aqui, olha, o gráfico de 60 minutos e somando o tamanho de todos os candles dos últimos 10 dias. Então, o que a gente fazia? A gente pegava um gráfico de 60 minutos, jogava esse gráfico num layout aqui com um true range, que ia somar todos os candles dos últimos 10 dias, então ele pegava 90 candles, e daí ele dividia por 90. E ele nos dava aqui uma média de amplitude destes candles dos últimos 10 dias, que era o que a gente chamava aí carinhosamente de número mágico. Correto? Então, o número mágico nada mais era do que o quê, pessoal? A volatilidade média do gráfico de 60 minutos dos últimos 10 dias. Só que eu vinha há muitos meses falando para o Júlio, Júlio, a gente tem que melhorar, porque não é que eu não mude, pessoal. Eu não sou um cara que pula de galho em galho, mas eu não sou o mesmo de um ano atrás. Inclusive, eu deixo sempre essa dica para vocês. Se você olhar você há um ano atrás e não ficar com vergonha, alguma coisa está errada na tua vida. Você tem que olhar para você há um ano atrás e falar, puta merda, que bosta. Mas que bom que eu melhorei. Isso tem que ser o pensamento. E no mercado financeiro, isso é indispensável. Então você tem que olhar para você há um ano atrás e falar, putz, como eu melhorei nesse ano. Então eu evoluo. E eu estava meses falando isso para o Júlio. Júlio, nós temos que melhorar isso aqui. Porque a gente está trabalhando com a média do dia. Então, o que o True Range fazia? Ele calculava todos os candles do dia, desde as 9 horas da manhã até o candle das 5 horas da tarde, que é o último. Mas, se você pegar o gráfico de 60 minutos e você observar isso aqui, ó, que são os primeiros 3 candles do dia, olha. Ó, aqui, ó, os primeiros 3 candles. Aqui, ó, os primeiros 3 candles. Aqui, olha, os primeiros 3 candles. Aqui, olha, os primeiros 3 candles. Eles são maiores do que os outros 6. É ou não é? Pode olhar. Coloca no teu gráfico aí, olha. Olha aqui, olha, no índice, ó. Olha os primeiros 3 candles. Olha lá os primeiros 3 candles. Olha lá os primeiros 3 candles. Então, sempre, os primeiros 3 candles do dia, eles vão ter uma amplitude maior do que os outros 6. Que são os candles da parte da manhã. Que é o das 9 horas, das 10 e o das 11. Você sabe isso? Até quem começou no mercado mês passado. Sabe que de manhã o mercado costuma ter muito mais deslocamento do que na parte da tarde. Principalmente quando a gente fala do dólar. Porque na hora do almoço sai a Petax do dia, acabou. De tarde não tem mais negociação do dólar. É só giro de contrato em cima da Petax. O dólar só tem movimentação de manhã. Então, o que a gente fez? Ao invés de nós pegarmos todos os candles do dia, somarmos o tamanho de todos eles e tirarmos uma média deles para pegarmos o nosso número mágico, nós fizemos um ajuste. Agora, a gente pega só os 3 primeiros candles do dia. Sacaram?
Então a gente pega os 3 primeiros candles do dia, aqui, ó, e soma só eles. Só os 3 primeiros do dia. E com isso a gente captura o que eu chamei para o Júlio de super número mágico. Que nada mais é do que a média de amplitude ou de deslocamento vertical do índice do dólar, do ativo que você quiser, mas pegando apenas na parte da manhã. Os primeiros 3 candles. Isso fez com que o nosso range de abertura ficasse mais aberto. Então, quando a gente vai para o nosso indicador, agora vamos lá para o nosso gráfico de abertura. Quando a gente vai para o nosso indicador de abertura, que para o nosso layout de abertura, desculpe. O que a gente percebe? A gente percebe que o nosso range de abertura ele está ficando mais aberto do que o normal, do que a gente marcava. E por que isso? Justamente porque a gente está usando um número mágico maior. Que a gente está pegando só as barras, só os candles que tem uma altura mais expressiva para tirar essa média. E com isso, a gente está conseguindo fazer um ajuste mais preciso do nosso método operacional? Não! Do nosso método de interpretar o que o mercado está fazendo. E em cima disso, daqui a pouco a gente chega na parte de setups, em cima disso, sei lá qual é o setup que você vai usar. Qualquer porcaria que você acha aí pela internet que vai funcionar, desde que você use no momento mais propício para você estar operando a favor do movimento ou contra o movimento, sei lá. Aí depende do setup que você vai escolher para você utilizar. Conseguiram entender, pessoal? Tá? E reparem, olha, são 9h14. Daqui 1 minuto, vai dar 9h15, e o nosso novo indicador aqui, ele já vai traçar as linhas de hoje, que são as nossas linhas de limite de volatilidade e as nossas linhas de suportes e resistências principais do dia. E reparem que nesse momento eu não tenho nenhuma preocupação em operar. Nenhuma preocupação, tá? Fabrício, uma pergunta. O cálculo de amplitude do candle para a marcação está sendo dos 3 primeiros? Não. Nos 3 primeiros candles de 1 hora, Johnny. Tá? Então, o cálculo do número mágico, ele continua o mesmo. Só que ele só considera os 3 primeiros candles do dia. De 60 minutos. Entendeu? Ele não pega os candles da parte da tarde. E o indicador tem a vantagem de já puxar os dados diretamente, né? Ele pega do dia anterior. Sempre é do dia anterior. Sempre é do dia anterior. Por que é sempre do dia anterior? Para não pegar o gap de hoje. Tá? Daí, Douglas, beleza? Então, se tiver gap, às vezes tem gaps gigantescos, não tem, Johnny? Você pega dia, você tem gap de 1.800 pontos. Se você pega a barra do dia, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse gap como se fosse um movimento da primeira barra. Então, a gente não quer que ele pegue o gap do dia. Por isso que ele pega sempre, é sempre do dia anterior. Ele vai fazer o cálculo dos dias anteriores. Beleza, meu amigo? Tá? Ele está pegando aqui todos os pregões do último mês. É o que a gente está utilizando para fazer esse cálculo. Tá? Como a gente diminuiu o número de candles, a gente aumentou a base de dados. Então, nós não estamos pegando 10 dias, não. Nós estamos pegando do último mês. Então, pega as primeiras 3 barras de todos os pregões do último mês. É assim que ele está calculando, Johnny. Beleza? Então, lá, passou das 9h15, agora que a gente começa a se preocupar de fazer alguma coisa. Antes das 9h15, dane-se. Deixa o pessoal que perca o dinheiro deles aí, pessoal. Vocês não tem nada a ver com isso. Cuida do teu. Ah, operacional da primeira barra dos 5 minutos, operacional dos 2 minutos, operacional do leilão. Eu já testei todos e todos eles não funcionam. Não perca teu tempo com isso. Não perca teu tempo com isso. Nenhum funciona. E eu falo, mais uma vez, falo para vocês. Eu testei. Eu não estou falando que não funciona porque eu acho que não funciona. Eu estou falando que não funciona porque eu torrei milhares de reais usando essas porcarias. E nenhum deles funcionou. Então esquece. Nos primeiros 15 minutos não faça nada. Porque você não tem informações suficientes do mercado em 15 minutos para você saber
se o mercado está em situação 1, 2 ou 3. Então, não faça nada nos primeiros 15 minutos. Legal. Passou os primeiros 15 minutos? Passou. O que a gente tem aqui agora? Olha, a gente já tem as nossas linhas marcadas. Então, nós já temos aí os nossos limites de volatilidade. Fabrício, qual que é o limite de volatilidade? O limite de volatilidade, pessoal, ele é a linha azul aqui, pontilhadinha, ó, do indicador, tá? Se vocês não mudaram, tá da mesma cor que o meu, ok? Então, a linha azul pontilhadinha, tá vendo? Olha, isso aqui é o limite de volatilidade. Tirado de onde? Lá do super número mágico. Então, a gente sabe que enquanto tanto o índice quanto o dólar, eles estiverem batendo dentro dessas linhas, a gente vai estar com uma volatilidade normal. Não tem nada demais. Então, o mercado pode ir para cima, pode ir para baixo, pode lateralizar, pode fazer pivô de alta. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu estou nadando e andando, porque ele vai fazer aí dentro. Por quê? Porque eu não confio nesses movimentos. Por quê? Porque eles não são causados por grandes institucionais que estão colocando o mercado em tendência. Por quê? Porque se fosse causado por eles, o mercado ia fazer assim, ó, pá, para cá. Ia fazer assim, ó, pum, para baixo. Não era esse movimento que vocês estão vendo aí. Tá? Se a tua linha rosa não aparece, Vitor, é porque você está com o indicador desativado aqui, ó. Se você clicar aqui em cima nessa setinha, aparecem os indicadores que você tem no gráfico. Se você clicar nessa linhazinha de baixo aqui, ó, nesse olhinho, você apaga ela da tua tela, tá? Ó, você tem que deixar o olhinho aceso, tá bom? Aí aparece em qualquer gráfico aí que você colocar ele, tá? Voltamos aqui. Então, repare o que o índice está fazendo agora. O índice vem fazendo um movimento para baixo, tá? O que tem de gente vendendo, vocês não têm ideia. Por quê? Porque foi ensinado assim para vocês. Que o mercado caindo é uma tendência de baixa, que você tem que vender. Aí você vende essa pichorra aqui, faz a volta para cima, sobe 700 pontos e te estopa. Por quê? Porque isso não é uma tendência de baixa. Isso é um movimento para baixo. Existe uma diferença muito grande entre um movimento para baixo e uma tendência de baixa. E quando você usa uma comparação do movimento que você está vendo com a volatilidade média do ativo, você tem um parâmetro para te mostrar isso. Então, eu busco sempre operar, o pessoal me xinga, né? Contra a tendência. Fabrício opera contra a tendência. Por quê? Porque eu compro aqui, ó. O mercado está caindo, eu compro. Por quê? Porque para mim isso não é um movimento de tendência. E quando o índice chega em regiões de suportes e resistências importantes e ele não está em tendência, ele não consegue passar. Ele bate e enrosca. Eu entro contra mesmo. E consigo ganhar dinheiro day trade fazendo isso. E todo mundo vende. Por quê? Porque o mercado caindo é venda. A tendência é minha amiga. Alexa, a tendência é minha amiga? Não caia nessa. A tendência só é sua amiga quando ela existe. E segundo o All Brooks, em 80% do tempo o mercado não tem tendência definida. Olha aí, ó. Então, se você não confia no Fabrício, confie no All Brooks. O que o All Brooks alega? Que 80% do tempo, no mercado em termos gerais, ele não tem tendência definida. Eu não concordo com o All Brooks. Para mim, quando a gente fala de índice dólar aqui, é maior. É mais do que 80% do tempo, o mercado não tem tendência definida. Então, as pessoas elas andam nessa fissura por operar tendência e ela está errada a maior parte do tempo, porque a maior parte do tempo o mercado não tem tendência. Correto? Por isso que eu opero contra. Então, enquanto para mim o mercado estiver aqui dentro, olha, entre essas linhas azuis, para mim não existe tendência. O mercado está lateral. Simples assim. A hora que aparecer a tendência, o que vai acontecer? Ele vai sair daí. Vamos marcar as regiões para a gente poder fechar esse raciocínio? Olha aqui, ó. Linha azul, eu vou marcar no gráfico, que nem a gente fazia antigamente, ó. Vou pegar a linha de suporte e resistência, tá? E vou colocar em cima da linha azul, ó, limite de volatilidade.
Olha lá, ó. Limite de volatilidade média, tanto do dólar como do índice. Opa. Aí, ó, limite de volatilidade. Vamos fazer uma cópia da linha e limite de volatilidade. Não se deixe seduzir pelo mercado. O mercado, ele vai tentar te passar a perna. Ele vai tentar te mostrar que ele está em tendência de alta ou tendência de baixa, mesmo que ele não esteja. Por quê? Para fazer você comprar. Ou para fazer você vender. Só que dele vai para o outro lado. Tá? Então, você vai interpretar os movimentos aqui sempre como se o mercado estivesse tentando te aplicar uma peça. Sempre você vai olhar e vai falar, esse cara está tentando me tapear. Sempre como se você estivesse num campo minado. A gente chama de zona de armadilha. É o que nós chamamos de trap zone. Para ficar bonito, né? Quando a gente fala em inglês, dá a impressão que a gente é mais inteligente. Então, aqui é a região que nós chamamos de trap zone. É a nossa zona de armadilha. Então, você vai olhar para o mercado e vai falar: você está querendo me passar a perna, mas eu não sou o bobinho. Eu não vou entregar o meu dinheiro para você. Esse é o pensamento aqui dentro. E o mercado vai ficar subindo, descendo, subindo e descendo. Ele vai fingir que vai subir, ele vai fingir que vai descer. Tudo para induzir você a apertar o botãozinho do mal, que é o botãozinho do mouse. Tá? Ele vai fazer de tudo para você pegar o teu dedinho lá e fazer uma caquinha, tá? Trap zone, zona da armadilha. O mercado sempre vai estar indo para cima ou para baixo. 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 Sempre, ele não para. Não vai parar. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quem é que faz esses movimentos? Dois grupos, lembram? CPFs e robôs. Esses são os dois grupos principais que atuam dentro da Trap Zone. Os CPFs tentando descobrir para onde o mercado vai, tentando adivinhar. É o cara que quer ser o primeiro que levanta na igreja, como fala o meu amigo o Renan Roça. Tá? O cara está tentando, quer pegar o começo do movimento, né? O cara é espertão, não quer perder a oportunidade. Então, esse cara vai estar sempre operando, ó. O CPF. Não interessa se o mercado tem tendência, se não tem, se tem volume, se não tem, se tem liquidez, se não tem, se tem notícia importante, se não tem. Dane-se. O cara está apertando o botão. Foi o que ensinaram para ele, né? É o que incentivam ele a fazer. Então ele está lá apertando o botão o tempo todo, o CPF. E daí nós temos os robôs operando contra os CPFs. Então, quando os robôs percebem que houve um número muito grande de CPFs comprando nessa região, por quê? Porque o mercado estava subindo, porque estava em tendência de alta, mercado subindo é compra. O que os robôs fazem? Eles jogam o mercado para baixo. Olha lá os robôs lá, ó. Tá? Aqui é onde os robôs estão atuando. Correto? Aqui é um rastreador de algoritmos da Nelógica que está mostrando onde os robôs estão atuando. Então, o que os robôs vão fazer? Eles sempre vão jogar o mercado para o lado oposto àquele que os CPFs estão operando. Conseguiram entender? Por isso que, eu não sei se você já percebeu, você compra, o mercado cai. Aí você vende, aí o mercado sobe. Sempre vai contra a tua posição, não vai? E sempre tem um Nhengo que fala, bem capaz que vai ter um robô lá para pegar meu stop de 2 contratos. Mas não é teu, cara pálida. É para pegar o teu stop e o da torcida mancha verde inteira junto. Por quê? Porque você comprou um rompimento de topo, você comprou uma bandeira, você comprou um rompimento de uma VWAP, você comprou aqueles sinais clássicos que todo mundo opera. E daí entrou um monte de CPF. O teu eles não querem pegar. Mas o de 2.000 CPFs eles querem. E aí eles entram contra. Ou seja, nós, os CPFs, a gente vira liquidez para esses caras ficarem girando contrato em cima da gente. Por isso que a gente não vai operar aqui, ó, no meio da trap zone.
Ô, Fabrício, se ele ficar aí o dia inteiro, eu não vou operar. Onde é que está escrito que eu sou obrigado a operar? Então, se o mercado ficar uma porcaria, ficar travado aí no meio o dia inteiro, como às vezes ele fica, eu não vou operar. Simples assim. Dane-se. Ninguém me obriga a apertar o botão. O meu dinheiro eu não entrego para ninguém. Então, se o mercado ficar aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar tomando café, falando mal do Vasco. Correto, pessoal? Agora, o mercado não vai parar. Ele vai para cima, ele vai para baixo, ele vai para cima, ele vai para baixo, ele vai ficar se movimentando lá o tempo todo. E a turma perdendo, dá-lhe perder dinheiro, né? Dá-lhe entregar dinheiro para os outros. E o mercado balançando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Vamos fazer aquela nossa comparação de sempre? Olha lá, ó. É igualzinho o mar, pessoal. O mar também vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo o tempo todo, olha. Só que geralmente o mar vai trabalhar aqui, olha. Entre essas duas linhas que eu estou riscando aqui, olha, em cima da faixa de areia da praia. É ou não é? Então o mar ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Mas geralmente trabalhando aqui, olha, dentro dessas duas linhas. E por que eu marquei essas duas linhas aqui? Por causa das marcas na areia. Cada vez que o mar sobe e desce, ele deixa uma marca na areia aqui, ó. Então, com base nessas marcas que ele deixou na areia, eu fui capaz de marcar essas duas linhas. Ok? O que é o nosso número mágico? O nosso número mágico é a mesma coisa que eu pegar o Johnny e falar, Johnny, você vai ficar um mês aqui, olha, em cima da praia, lá em Balneário Camboriú, e todas as vezes que o mar subir e descer, você vai tirar uma média, ou melhor, você vai tirar uma medida das marcas na areia aqui que ele deixou. E daqui um mês você vai me dar uma média de tamanho dessa medida aqui, ó. Aí o Johnny ia ficar lá um mês inteiro. Depois de um mês, ela ia me falar, Fabrício, ó, a média de tamanho, olha, das marcas na areia aqui que o mar deixou foi de 70 metros. Esse seria o número mágico do mar. É isso aí, Ivan. Por enquanto, tá? A partir da semana que vem vai estar na loja de estratégias lá do Profit para vocês baixarem gratuitamente. Mas por enquanto tem que importar para o Profit lá. Correto, pessoal? Aí, o que a gente fez? Nós pegamos a mesma medida lá no nosso gráfico, porque o gráfico ele também deixou as suas marcas na areia. Que a gente pega lá no True Range lá, que nós estamos pegando agora só dos 3 primeiros candles do dia. Mas cada candle daquele é uma marca na areia, é quanto o mercado subiu e quanto ele desceu. É a mesma coisa que você fizesse essa medida aqui, ó. É ou não é? O que acontece com o mar, pessoal, quando ele chega aqui, ó, em cima? Ele não tende a voltar para baixo? O que acontece com o mar quando ele chega aqui embaixo, ó? Ele não tende a voltar para cima? Sim ou não? Isso quer dizer que aqui, olha, nós temos uma região extremamente favorável para a gente pegar esse movimento aqui, olha, no mar. É ou não é? Da mesma forma, aqui embaixo, olha, nós temos uma região muito favorável para a gente pegar esse movimento aqui, olha, no mar. Pegaram o raciocínio? E aqui dentro, ó. Aqui dentro é uma bagunça. Aqui é uma bagunça. O mar ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele vira cambalhota, ele faz buraco, ele derruba o castelinho, ele arranca o guarda-sol, ele arrasta o chinelo da véia. É ou não é? Faz uma bagunça aqui. Senhorão! Isso é análise de volatilidade média. Vamos voltar lá para o nosso gráfico? Olha lá, ó. Então, as duas linhas azuis, elas são nada mais, nada menos do que a linha azul que eu marquei lá na praia para vocês. Aqui, ó. Tá? Correto? Então, quando o ativo sobe, no caso o dólar aqui, ó, ele sobe e chega aqui, ele começa a patinar para continuar subindo, ele tende a voltar. Da mesma forma, ó o índice descendo, ó. Ele está chegando no seu limite de volatilidade inferior.
aqui ele tende a voltar para cima. Legal? Então, aquela região que a gente marcou que é favorável para a gente pegar trade de retorno, ela está aqui, ó. Ó, aqui no dólar, aqui, ó, no índice, embaixo lá, ó, aqui no dólar e aqui, ó, no índice. Conseguiram entender? E a bagunça? Onde vai para cima e para baixo, vira, cai dentro do buraquinho, derruba o castelo, arrasta o isopor, leva o chinelo da veia. Aonde que é? É aqui, ó. Aqui na parte do meio. Que é a bagunça. Ó. Legal. Todo mundo no mesmo raciocínio aí? Então, se você aprende a usar, você aprendeu no YouTube lá, usar um setup de reversão, que volta na média, tá? Fala, Wallace. Alô? Acho que teu microfone não está funcionando, Wallace. Que não está chegando aqui. Manda tua pergunta por texto. Daí, Luiz, beleza? Bom dia. Manda por texto, Wallace, que o teu microfone não deu sinal de vida. Tá? Enquanto o Wallace escreve a pergunta dele lá, pessoal, vamos lá. Você aprende lá no YouTube usar um setup de reversão, de retorno à média, dê o nome que você quiser. Se você usar esse setup nesta região aqui, ó, você vai ter uma maior probabilidade de acertar as suas operações. Entendeu? Tá? Da mesma forma que quando o mar sobe, ó, subiu e chegou aqui, ó. Não tem uma grande probabilidade dele voltar? Sim ou não? Mas aí eu pergunto para vocês, isso sempre acontece? Ele sempre chega aqui, ó, e volta? Sempre. Hã? Não, pessoal. Se fosse assim hoje, eu seria um cara mais rico do que o Elon Musk. Ou mudou, agora é o Elon Musk, né? Eu seria mais rico do que ele. Não é assim, gente. Vai ter aquele momento que o mar vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai chegar aqui no calçadão, olha, vai passar por cima do calçadão, vai arrancar a porta da barraquinha do vendedor de pastel, vai atravessar a Avenida Atlântica e vai bater a onda lá na porta do Hotel Bali, lá em Balneário Camboriú, do outro lado da avenida, aquele que eu falo para vocês que é o melhor hotel de Balneário Camboriú. Tá lá ele lá, ó, bonitão, com os seus vidros azuis. A onda vai bater lá na porta do hotel, pessoal. E acontece, olha aqui, ó. Olha uma foto tirada no mesmo lugar, onde vocês veem o mar passando por cima do calçadão. Olha lá o vendedor de pastel, ele tá desesperado lá porque arrastou o bujão de gás dele para fora do quiosque. Olha lá o mar atravessando a Avenida Atlântica, olha. E a hora que vier a onda aqui, ó, meu amigo, a onda vai pá, bater lá na porta do Hotel Bali. Correto? Em que momento que isso aqui aconteceu, pessoal? Isso aqui aconteceu quando entrou a tempestade. O ciclone, o furacão, o maremoto, teve que entrar uma tempestade muito forte para tirar o mar da sua volatilidade média e fazer ele atingir regiões onde ele não consegue chegar normalmente. Ou entra força para valer, ou o mar não consegue passar daqui. E é isso que você precisa entender quando a gente volta lá para o gráfico. Por que o índice parou de cair, pessoal? Por que ele parou de cair? Porque o mar chegou aqui, ó. Aqui embaixo, olha. Onde acabam as ondas. Aqui, ó. O mar chegou aqui. Como é que faz para ele ir mais para baixo? Não vai. Só se entrar algo sobrenatural muito forte aqui. Vai ter que se aproximar um tsunami da praia para puxar que diz que o mar volta não sei quantos metros lá para baixo. Não volta?
quando tá vindo um tsunami, vai ter que entrar um negócio desse, senão ele não vai. Ele chega aqui, ó, e volta para cima. Então, quando a gente traz isso para o nosso gráfico, a gente tem aqui o mesmo comportamento. Eu dou aula disso aqui praticamente todos os dias, pessoal. Ao vivo. Como eu falo para vocês, não tem como eu combinar com o mercado. Não tem como eu chegar e falar para o índice, viu, amigão? Você faz o seguinte, olha, faça um movimento forte aí na abertura hoje, mas na hora que chegar lá no meu limite de volatilidade, você, pelo amor de Deus, cara, você diminua a velocidade, dê uma freada lá, não me faça passar vergonha, cara. Não vá passar pelo meu suporte lá como se ele não existisse. Não tem como eu combinar isso com o mercado. E por que isso acontece todo dia que eu mostro para vocês aqui? Porque é um comportamento normal, um comportamento padrão do mercado que a gente percebeu. Então, se eu percebo que o mercado chegou aqui, olha, e desacelerou, eu vou acreditar que esse mercado está em tendência de baixa? Mas de jeito nenhum. Porque se ele tivesse tendência de baixa, ele tinha moído tudo isso aqui, tinha arrebentado com tudo isso aqui, tinha caído para baixo. Aí eu concordo que você deve operar a favor da tendência. Aí eu concordo que a tendência é sua amiga. Aí eu concordo que o mercado caindo é venda. Agora, você levar esse pensamento para todos os movimentos que você enxerga aqui dentro, a probabilidade desse movimento voltar na tua cara é muito grande e é isso que acontece a maior parte do tempo. E é por isso que eu opero contra o movimento e não a favor. Ah, Fabrício, isso que você ensina vai contra tudo aquilo que se prega na análise técnica. Sim, mas eu acabei de abrir a live de hoje falando para vocês que tudo aquilo que se prega na análise técnica foi estudado, foi desenvolvido e foi pensado para o gráfico diário e operando ações. E lá nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com essa encrenca que a gente opera aqui, que é operar índice dólar aqui no gráfico intraday. Legal? Algumas pessoas estão me perguntando, vou aproveitar para falar sobre isso. Fabrício, e o Bitcoin? O Bitcoin, né? E o Bitcoin, o futuro? Agora a gente tem Bitcoin, o futuro para operar aqui. Calma, cara pálida. Calma. Eu sou adepto de uma filosofia do Stormer, que diz que operar índice, day trade, gráfico intraday aqui no Brasil é o pior ativo do mundo para você operar. Eu concordo com o Stormer. Por enquanto, agora vai ter um pior, que vai ser você operar Bitcoin futuro aqui na B3. Por quê? Porque isso vai estar atrelado em um ativo que é muito pior do que o índice para operar. Quem é o pessoal das criptos aí sabe como é que é operar criptomoedas, pessoal. São os campeões da volatilidade. Aí você vai operar um ativo extremamente volátil, sem liquidez, muito alavancado, ou seja, é para ferrar com o trader mesmo de vez. Eu, quando eu vejo as coisas que a bolsa faz, cada vez eu chego mais à conclusão que o objetivo é destruir o trader brasileiro, tá? Então, você pega esse lançamento, amassa e joga no lixo, porque essa porcaria não vai servir para nada aqui na bolsa, a não ser para te tirar mais dinheiro do que eles já te tiram. Pode ser que daqui uns 8 anos eu mude de ideia. Mas eu acho muito difícil. Duvido que eu mude. Tá? Então, esquece. Nem abra essa pichorra no teu gráfico. Eu nem abri no meu Profit. Depois, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, troca uma ideia com o Júlio. O que é operar criptomoedas? Tá? Não se metam nisso. E outra coisa que eu já falei para vocês, criptomoeda é lixo especulativo. Não compra essas bosta. Isso aí você compra com dinheiro de pinga. Ah, vou separar um cenzão aqui para comprar essa porcaria aí. Se der, deu. Se não der, você perdeu o cenzão, não faz diferença nenhuma. Não põe dinheiro nessas merda. Tá? Isso aí é lixo especulativo. Voltamos, pessoal. Então, turma, o que eu vou fazer? Eu vou esperar que os ativos cheguem em região de extremos de volatilidade, como o índice está chegando agora. A partir do momento que ele chegar nessas regiões, eu vou observar como é que está o movimento. Eu tenho indício de força. Como é que eu vou identificar força, pessoal? Hein? Como é que eu vou identificar força? Vamos marcar as linhas principais para eu poder mudar esse gráfico aí. Vamos marcar lá linha de suporte e resistência principal. Então vamos marcar lá a minha resistência principal lá no dólar.
Estou fazendo que nem eu fazia antes, ó. Estou colocando uma linha, tá? Em cima das linhas de suportes e resistências principais. Por quê? Porque eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de... Você opera cripto também, eles? Então você sabe que a volatilidade lá não é brincadeira, né? Hein? Você sabe que a volatilidade ela não é brincadeira, né? Você tem que ter muito controle do que você está fazendo, senão você se lasca, ok? E a última coisa que o trader brasileiro tem é conhecimento e controle do que está fazendo. Então é a mesma coisa que você pegar um carro de Fórmula 1 e dar para todo mundo dirigir na rua. E lá ainda, olha, você vai ter, dá para o cara sair lá de São Paulo, ó, você vai pegar Ayrton Senna, direção ao Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, tá? Com Fórmula 1. É o que eles fazem aqui, com o trader. Ok? Marquei as regiões? Marquei as regiões. Vamos mudar para o gráfico de 5 minutos normal? Pera aí, pessoal, só antes, deixa eu fazer um print da minha tela para mandar no grupo aí que o pessoal fica sedento esperando, né, as marcações do dia. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só tirar um print aqui da minha tela, tá? Só um instantinho. Aê! Vamos mandar lá no nosso grupo lá. Cadê? Tá aqui. Cenário desta manhã para o WDO e o Win. Ok, deixa eu mandar aqui nesse outro grupo também. Pronto. Aí. Voltamos. Então vamos mudar lá para o nosso gráfico de 5 minutos normal, pessoal. Gráfico de 5 minutos. E gráfico de 5 minutos. Aí. Então, o que a gente tem aqui no gráfico de 5 minutos? Então, a gente começa a observar o seguinte. Primeiro, eu tenho que ter o mercado trabalhando abaixo de médias e abaixo da VWAP. Tenho? Tenho. Ok. Nenhuma vez o mercado conseguiu, olha, passar para cima da VWAP. Estou vendo o índice, tá, turma? Ele está chegando no limite de volatilidade inferior. Vamos dar uma olhada no volume? Vamos lá. O volume está aumentando ou está diminuindo, pessoal? O volume está diminuindo, não está? Olha aqui, ó. Olha lá o dólar também, ó. Olha o volume diminuindo. Ah, vocês gostam da análise técnica? O que diz o segundo princípio da teoria de Down, pessoal? O volume deve acompanhar a tendência. Então, se você tem um movimento de tendência, o volume tem que aumentar e não diminuir. Se você tem um movimento e o volume diminuindo, você não deve botar fé nisso aqui. Tá? Então, o volume já... não sei não. E tem que ter o quê? Tem que ter deslocamento. Repara como desacelerou o deslocamento. Tá? Ah, Fabrício, mas isso aí o mercado está dando um respiro para continuar a queda. Pode? Pode. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos observar o que vai acontecer quando ele romper mínimas. Porque se realmente for um respiro para ele continuar a queda, a hora que ele romper mínimas, o que ele tem que fazer, pessoal? Ele tem que acelerar. E tem que entrar volume. Então, se ele perde aqui, olha, a mínima, acelera, barra de força e aumenta o volume, eu vou comprar aqui? Não, eu não sou louco. Porque aí realmente o mercado pode estar entrando numa tendência de baixa. Então,
o que a gente faz quando o mercado chega aqui, olha? A gente vai observar, então é um momento de atenção. Opa, atenção. Para mim aqui, ó, dane-se, eu não vou fazer nada. Mercado chegou aqui, opa, luz amarelo. Tum! Atenção. Pode ser que eu faça uma compra. Por quê? Porque se ele ficar de lenga-lenga, de nhanhanhé aqui e der uma entrada de compra, qualquer operacional, eu meto a compra mesmo, não quero nem saber. Ah, mas o mercado tá caindo. Dane-se. Não me interessa. Tá? Agora, pode ser que isso aqui ganhe força. Claro que pode. Ele pode romper mínima, pode acelerar, pode ganhar volume e pode vir aqui para baixo, ó. Ó, olha lá, rompeu a mínima. O que tem que fazer agora? Tem que andar. Tem que andar. Por quê? Porque se ele romper a mínima e não andar, ele rompeu a mínima só para pegar os stop de quem comprou. Ele vai voltar para cima. Por quê? Porque daí agora o pessoal vende, porque rompeu a mínima. E daí o que ele vai fazer? Aí ele vai para cima pegar o stop de quem vendeu. E assim ele fica o dia todo. Tá? Então, ó, rompeu a mínima, não andou, é compra. É compra, eu vou comprar. Por quê? Porque não andou, não entrou volume. Eu vou entrar contra o movimento. Então, aqui, olha, é o nosso momento de atenção. Correto, pessoal? Conseguiram entender como é que a gente se comporta aqui? Ah, Fabrício, então vamos comprar aqui? Vamos. Vamos comprar. Para mim, ele está em região de compra. Porque ele bateu no limite de volatilidade inferior, rompeu a mínima, não teve deslocamento, então, para mim, é compra. Vamos lá para o nosso setup, o dentista reversão. Aí, ó. Aí, para mim, nós já estamos em momento de compra. Se ele virar para cima aí agora, dá uma compra? Dá. É o que eu chamo de compra tipo bosta. Não é uma compra ideal você comprar aqui, olha. Por que não é uma compra ideal, pessoal? Vamos aproveitar que o dólar está dormindo lá dentro da Trap Zone e vamos mudar aqui para o nosso desktop do índice para a gente poder analisar melhor aqui uma possível operação. Então vamos lá. Ó. Se ele virar para cima, ele está dando uma compra, tá? Dentro do operacional dentista reversão, tudo bonitinho, ó. Então ele esticou para baixo, saiu para fora do canal de Keltner modificado, está em zona de reversão, virou para cima, é compra. Por que eu classifico uma compra aqui como a operação que a gente chama de operação tipo bosta? Por quê? Porque a gente não tem uma das teorias que eu utilizo muito, que a gente chama de teoria do colete à prova de balas. Eu aprendi, pessoal, com a observação, com o passar do tempo, eu aprendi que o índice ele costuma enroscar muito em suportes e resistências importantes. Ele bate e bate uma, duas, três vezes para conseguir romper suportes e resistências importantes. Isso quando ele está fraco, tá? Quando ele está forte, com movimento em tendência, que entrou a tempestade, ele rasga tudo. Mas quando ele está fraco, ele não consegue romper de primeira. Então eu busco estas regiões para validar as minhas entradas. Então eu sempre vou tentar fazer as minhas operações em regiões que eu tenho suportes e resistências importantes. Porque nestas regiões eu vou ter uma proteção para o meu stop, que eu opero com um stop curtinho. Meu stop máximo é de 130 pontos no índice. Então, se eu comprar aqui agora, olha, se ele virar para cima, olha ali onde é que vai ficar o meu stop. Eu não vou ter uma barreira de proteção entre a minha compra e o meu stop. Então, aonde é que eu gosto de fazer essa operação? Eu gosto de fazer essa operação aqui, ó. Porque onde eu tenho as minhas lajes, aí dentro da teoria que nós chamamos de andares do mercado, onde nós temos as nossas lajes de concreto, é onde o índice costuma enroscar. Então, se eu compro aqui, o que vai acontecer? O meu stop vai ficar para o outro lado da laje de concreto.
Isso quer dizer que para o índice pegar o meu stop, ele vai ter que romper essa laje de concreto para me estopar. É o que a gente chama de teoria do colete à prova de balas. É como se esse suporte ele funcionasse como um colete à prova de balas para me proteger. Conseguiram entender? Fabrício, quando que você faz esta operação? Quando você tem que operar. Por exemplo, você está fazendo um teste para mesa proprietária. Você tem meta para bater. Você é obrigado a operar. Beleza, você vai pegar e vai fazer essa operação aqui, olha. Por quê? Porque ela é uma operação de risco muito maior. Só que você tem que se arriscar. Porque se você está fazendo um teste de mesa proprietária, são esses testes absurdos que você tem que fazer 100% em 20 dias, 100% do caixa que você opera, né? É um absurdo. Ou você se arrisca ou não tem como fazer a meta. Então não é. Então você é obrigado a operar. Você não pode ficar esperando a entrada perfeitinha, porque essa entrada perfeitinha pode não aparecer o dia todo. Então você é obrigado a fazer essa entrada. Conseguiu entender? Agora, eu estou operando com o meu dinheiro, ok? Então você está aí com a tua conta. Você é obrigado a apertar o botão? Não. Por quê? Por que você vai apertar o botão? Não é uma entrada daquela perfeitinha. Então não tem por que você fazer a entrada. Você vai esperar que ele dê uma entrada dessa em cima de um price guide. Para você ter a teu favor a teoria do colete à prova de balas, ou seja, um suporte importante, forte, para proteger o teu stop. Conseguiram entender, pessoal? Acho que ficou bem claro, né? A forma que como a gente conduz aí o nosso dia a dia operacional. Eu, Fabrício, se eu romper para baixo, que agora vai abrir os papéis, né? Agora 10 horas, ó, abre os papéis. Se abrir, principalmente o Itaú, a DR do Itaú tá dando uma porrada para baixo lá em Nova York. Se der uma pancada para baixo, o que o índice vai fazer? Ele vai fazer assim, ó, tum! Aí nós vamos procurar por vendas. Aí nós vamos usar outro operacional. Não vamos usar esse aqui. Aí nós vamos usar o Renko 2023. E aí nós vamos aqui embaixo, olha, buscar por vendas. Mas tem que ser com tempestade, meu amigo. Tem que ser aquele movimento assim que o pessoal olha e comenta lá no grupo nosso da equipe A. Jesus amado, lá o que está acontecendo com o índice? É esse movimento que você opera a favor dele. Esse aqui, ó, jamais você opera a favor dele. Correto, turma? 5 minutos para abertura do Ibov. Acho que ficou bem clara a nossa explicação de abertura do mercado. Eu vou desligar a minha gravação aqui agora, pessoal, porque depois eu vou compartilhar essa gravação aí com o pessoal do canal. E vou desligar aqui para não ficar aí a parte da continuidade da nossa sala operacional, não ficar aberta lá, tá bom? Vamos lá.